Fala galera, beleza? Olha só, estou trazendo aqui para vocês esse exercício aqui, certo? Hoje então vamos resolver ele. Mas antes disso, né? Deixe seu like aí e se inscreva no canal. Olha só, então vamos resolver ele. Mas antes disso, eu quero passar uma dica muito importante. Essa dica é para você que está começando a tentar resolver exercícios de vestibulares agora, ou então que não consegue começar o exercício, né? Muitas vezes eu acho que quem já tenta fazer exercício de vestibular tem esse grande problema: lê o exercício e não consegue começar o exercício. Ou também trava no meio e não sabe como continuar. Então, olha só, vou trazer aqui uma super dica para vocês, tá? Olha só, a dica é essa daqui, certo? Vou até colocar aqui em cima. Olha só, antes de começar o exercício, eu vou sempre perguntar o seguinte para o exercício. Olha só, vamos pegar aqui uma cor amarela. Olha só, o que eu quero descobrir, certo? Olha só, então, o que eu quero descobrir? Eu vou sempre perguntar isso para o exercício. E quando eu descobrir o que eu quero, eu vou fazer a seguinte pergunta: o que eu sei sobre isso? Você vai ver que fazendo isso, você vai conseguir pelo menos começar todo o exercício. Você vai ter um ponto de partida e isso vai ser fundamental para você resolver os exercícios vestibulares que tem por aí. Então, vamos lá, ok? Então, o que eu quero descobrir? Então, o que eu quero descobrir? Vamos para o enunciado. No triângulo ABC, os ângulos B e C medem 50 e 70 graus, respectivamente. Olha só, primeira informação, não fala nada do que eu quero descobrir, certo? Vamos para a segunda parte aqui. A bissetriz relativa ao vértice A forma com a reta BC ângulos proporcionais a 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5 e 5 e 6. Então, olha só, o que eu quero descobrir, gente? Eu quero descobrir isso aqui, ó. A bissetriz relativa ao vértice A forma com a reta BC ângulos proporcionais a que valores, né? A quais desses valores que eu tenho aqui, ó. Então, esses ângulos são proporcionais a que valores? Então, eu já sei o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir a proporcionalidade dos ângulos com algum valor, certo? Então, se eu sei isso, eu vou para a seguinte pergunta, né? Então, o que eu quero saber? Vou grifar aqui, ó, proporcionais. Então, eu estou procurando uma proporcionalidade, ok? Então, olha só, vamos escrever aqui. Então, eu estou procurando vamos escrever aqui. Eu estou procurando o quê? Uma proporcionalidade. Uma proporcionalidade. A letra não é das melhores, né? Mas deu para entender aqui. Então eu estou procurando uma proporcionalidade. Agora eu vou para a segunda perguntinha aqui. Então, ó, o que eu sei sobre isso? Beleza? Então eu vou fazer essa pergunta aqui. O que eu sei sobre isso? O que eu sei sobre a proporcionalidade? Agora para aí, ó, e pense você. O que você sabe sobre proporcionalidade? Se você não sabe o que é proporcionalidade, ferrou tudo, porque você não vai conseguir resolver o problema, certo? Então vamos lá. Olha só, o que é proporcionalidade? Opa, escrever aqui. O que é uma proporcionalidade?
proporcionalidade. Então, toda vez que eu falar de proporcionalidade, eu estou falando do quê? De uma igualdade. Uma igualdade do quê? Uma igualdade de razões. Razões ou frações. Vamos escrever aqui frações, certo? Por quê? Porque uma razão e uma fração é a mesma coisa, certo? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha só, uma igualdade de fração. Eu vou escolher uma fraçãozinha aqui, por exemplo, 10/20. Então, se é uma igualdade de fração, vou fazer uma igualdade aqui. Então, por exemplo, 30/60. Olha só o que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui foi justamente o que? Multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo, certo? Mas eu também poderia, por exemplo, dividir. Eu poderia, por exemplo, olha só, vir aqui e dividir por 10, né? Eu poderia dividir por 10 em cima e por 10 embaixo. Aqui. Então, eu teria meio, uma fração meio. Isso daqui, o que eu tenho? Isso aqui eu tenho uma proporcionalidade, ok? Então vamos voltar aqui para o valor que estava aqui, ó, 30 e 60. Isso aqui é uma proporcionalidade. Por quê? Porque é uma igualdade de razão. Essa é a definição de proporcionalidade, ok? Então isso aqui é uma proporcionalidade. Então, o que é o significado disso? Como que eu leio isso daqui? Como as formas de se ler isso? Olha só, eu posso ler da seguinte maneira. 10 está para 20, assim como 30 está para 60. Ou então, eu posso falar da seguinte maneira. Olha só, 10 e 20 são o quê? São proporcionais a 30 e 60. Olha só que bacana. 10 e 20 são proporcionais a 30 e 60. Vamos ver nossa pergunta de novo? Olha só. A bissetriz relativa ao vértice A forma com a reta BC ângulos. Então, aqui eu vou ter ângulos. Então, por exemplo, eu posso ter um ângulo de 15 graus e um ângulo, por exemplo, de 20 graus. Então, ó, a bissetriz relativa ao vértice A forma com a reta BC ângulos de 15 e 20 graus proporcionais a quais valores? Não é quase a mesma coisa aqui? Então, olha só. Então, eu vou ter que descobrir ângulos para que eu ache essa proporcionalidade, beleza? Então, olha só como que ficou mais fácil, né? Eu cheguei para o exercício e perguntei o que eu quero descobrir. Então, eu fui lá e consegui descobrir. Então, a segunda pergunta que eu faço é o quê? O que eu sei sobre isso? Então, eu já sei, eu quero encontrar uma igualdade de razões de frações, certo? Então, bem tranquilo até aqui. Agora, nós vamos para a segunda parte, certo? A segunda parte é o quê? É encontrar as informações relevantes. Quais são as informações relevantes que o exercício nos traz? Então, olha só. Vamos lá, então. Vou grifar de verde, né? Então, aqui eu fiz de verde, vamos grifar de verde. Então, olha só. Num triângulo o quê? ABC. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o meu triângulo ABC, ok? Vou fazer aqui embaixo, ó. Vamos fazer aqui em cima, vai ser melhor. Pega aqui, vou fazer um triângulo ABC. Aqui, vamos até lá. Por fim, né? O último aqui. Então, esse aqui eu vou chamar de vértice A, vértice B e vértice C, ok? Porque é o triângulo ABC, A, B e C. Então, a primeira informação eu já escrevi aqui, né? O que é legal também é se o exercício for envolvendo geometria, né? Como nós já
conseguimos ver que vai ser relacionado à geometria. Então é legal sempre fazer um desenho, certo? Então eu vou fazer um desenho aqui. Então tem o triângulo ABC. Eu sei o que, ó? Eu sei que o ângulos B e C medem o quê? 50 e 70, respectivamente. Então o ângulo B vai medir o quê? 50 graus. O ângulo C vai medir o quê? Vai medir 70 graus. Agora vamos lá. Então, eu fiz essa parte aqui, né? Os ângulos B e C medem 50 e 70 graus, ok? Vamos para a próxima parte. Olha só. A bissetriz relativa ao vértice A. Opa, bissetriz. Eu vou fazer o quê? Vou traçar a bissetriz, certo? Olha só. A bissetriz relativa ao quê? Ao vértice A. Então, vou traçar a bissetriz relativa ao vértice A. Eu venho aqui e vou traçar ela. É mais ou menos assim, né? O que é bissetriz? A bissetriz é o segmento que vai dividir o ângulo ao meio, certo? Então, tracei minha bissetriz. Ou seja, se esse ângulo vale x, esse ângulo também tem que valer x, certo? Então, eu sei o quê? Que a bissetriz relativa ao vértice A forma com a reta BC ângulos. Olha só, na verdade, essa reta forma com esse segmento, né? Forma com essa reta BC, esse outro segmento aqui também, ângulos, forma esse ângulo e esse ângulo. E esses ângulos são o quê? São proporcionais a algum desses valores aqui, certo? Então, qual desses valores aqui, quais desses valores vão ser proporcionais? Então, eu preciso descobrir quais são os valores desse ângulo aqui, certo? Mas olha só, eu consigo descobrir esse ângulo aqui, por exemplo, todo esse ângulo aqui, gente, ó, todo esse ângulo aqui, eu consigo, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? Então, por exemplo, ó, então eu posso escrever assim, a medida do ângulo A, né? Medida do ângulo A, dessa forma que eu escrevo, mais 50 graus, mais 70 graus, né? A soma desse ângulo todo, mais esse, tem que dar 180 graus. Então, o que eu tenho? Eu tenho que a medida do meu ângulo A tem que ser igual a 60 graus, certo? Subindo aqui minha equaçãozinha, tem que ser igual a 60 graus. Então, eu sei que tudo isso daqui vale 60. Então, cada pedacinho... Então, cada pedacinho aqui tem que medir o quê? Tem que medir 30 graus. Ok? Então, agora nós vamos começar a descobrir esses valores de forma análoga, beleza? Então, olha só. Se eu chamar esse ponto aqui de D, olha só, o triângulo ABD, eu formo um triângulo ABD. Então, qual que é o valor deste ângulo aqui, ó? Vou fazer de amarelo. Qual que é o valor deste ângulo aqui? Então, olha só. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 30 mais 50, 80. Para chegar em 180, 100, né? Então, eu sei que este ângulo aqui tem que ser 100 graus, certo? E a mesma coisa eu vou fazer para o triângulo ADC, ok? Então, olha só. 30 mais 70, 30 graus mais 70 graus, né? É 100 graus. Para chegar no 180, falta 80. Então, esse ângulo tem que ter 80 graus, ok? Então, nós descobrimos os valores do que? Deste ângulo aqui. Então, este ângulo tem que valer 100 graus e 80 graus, certo? Então, olha que beleza. Eu descobri os ângulos. Então, olha só. Esses ângulos são proporcionais a quais valores? Então, eu vou ter o seguinte, né? Então, ó, eu tenho que 100 dividido por 80 vai ser igual a quê? Deixa eu mudar de cor aqui, pegar uma outra cor.
100 dividido por 80 são os valores. Esses dois valores são proporcionais, né, a quem, né? Então, como que eu vou descobrir essa igualdade de fração? Porque lembra, o que eu quero descobrir, né? O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o quê? Uma igualdade de frações, né? Por quê? Porque eu quero descobrir uma proporcionalidade. Então, eu vou ter que fazer algo desse tipo aqui, certo? Então, quais são as informações que eu tenho? Eu tenho 100 e 80. Seria basicamente, eu só tenho esse lado da minha igualdade. Então, eu tenho 100 e 80. E como que eu vou fazer para descobrir o outro lado da igualdade? Eu posso utilizar o conceito de frações equivalentes. Então, olha só, eu posso multiplicar ou eu posso dividir, certo? Mas aqui não vai fazer sentido eu multiplicar, porque olha as alternativas. São todos números menores que 100 e 80. Então faz sentido eu dividir, certo? Então, olha só, eu posso dividir por 10 e eu posso dividir por 10. Olha só o resultado que eu tenho. 100 dividido por 10, 10. 80 dividido por 10, 8. Beleza? Encontrei esse resultado. Posso continuar dividindo? Posso, né? Então, olha só. Mas se eu falasse assim, eu acho que é esse resultado. Beleza, se você acha, então o que eu posso fazer? Eu posso escrever dessa forma aqui. E olha só o que eu iria ter. Poderia escrever o seguinte: 100 e 80 são o quê? São proporcionais, né? São proporcionais a quem? A 10 e 8. Então, eu vou olhar nas alternativas. Aparece 10 e 8 aqui? Não. Então, não pode ser esses valores. Então, que uma maneira eu continuar simplificando, né? Olha só, eu posso simplificar por 2 e por 2 em cima e embaixo. Então, olha só, 10 dividido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4. Encontrei outro valor. Então, olha só. Então, eu vou escrever aqui. 180 são o quê? São proporcionais a quem? A 5 e 4, certo? Então, 5 e 4. Isso é verdade? 10 e 80 são proporcionais a 5 e 4? É verdade isso daqui. E olha só a alternativa. Eu tenho um valor aqui, 4 e 5, certo? Então, olha só, eu vou vir aqui e vou marcar. Vou fazer isso? Calma lá, ainda não. Por quê? Olha só, nós temos o que? O nosso quarto passo, gente. O quarto passo é esse daqui, ó. Encontrei... Opa, isso aqui não vai dar para ver. Vou passar um amarelo aqui. Eu encontrei o que eu realmente queria. Ou seja, o que eu queria? Eu queria uma igualdade de frações, porque eu queria encontrar uma proporcionalidade. Eu encontrei uma proporcionalidade? Encontrei, né? 10 e 80 são proporcionais a 5 em 4. Eu realmente encontrei o que eu queria. Encontrei uma proporcionalidade. Então, eu venho aqui e finalizo. A letra D são os valores que eu encontrei. Beleza? Então, essa foi a nossa dica de hoje aqui, né? Como que eu faço para resolver exercícios de vestibulares, né? A dica que eu dou é exatamente essa. Tente fazer esses 3 passos aqui, certo? O primeiro é o quê? Faz a seguinte pergunta: o que eu quero descobrir? Você vem para o exercício e faz essa pergunta: o que eu quero descobrir? Certo? Depois disso, o que você vai fazer? Você vai fazer a seguinte pergunta, né? Quando eu descobri isso. Opa! O que eu sei sobre isso?
certo? Você vai lá e faz a seguinte pergunta: o que eu sei sobre isso? Certo? Então, quando você faz isso, você vai descobrir muita coisa, certo? E você sempre vai trabalhar em cima do que eu fiz a seguinte pergunta: o que eu sei sobre isso? Você sempre vai trabalhar em cima disso daqui, beleza? E depois encontrar as informações relevantes que você já vem para o segundo passo, certo? E no final, você sempre vai perguntar o seguinte: encontrei o que eu realmente queria? Porque às vezes eu não encontro o que eu queria. Aí tá lá a alternativa lá, certo? Você faz um monte de conta e você encontra uma alternativa com aquele resultado, mas não é o que eu queria encontrar, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Beleza, gente? Por hoje é só, né? E se você não curtiu o vídeo, curte aí para nós, se inscreva no canal, compartilha com a galera aí que já tem mais conteúdos bacana para vocês aí.